Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria mais uma vez poder chegar até você através deste canal, trazendo a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar os amados irmãos a abrir suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 50 ao 58, que diz assim a palavra de Deus. Mas digo isso, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis. E nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita. A morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é linda e maravilhosa. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. É um pai que tem cuidado dos seus filhos. É um salvador que tem salvado os seus filhos. É aquele que nos tirou do lamaçal do pecado e colocou os nossos pés sobre a rocha que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Feche os seus olhos e vamos orar neste momento. Meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho a Ti. Primeiramente, para te agradecer pela oportunidade de poder falar com o Senhor através da minha voz, através da minha vida, através da vida da tua igreja, através deste canal. Pai, eu louvo o teu nome pelo teu amor, pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E agora, Pai, eu peço a tua bênção, tua paz, teu amor, tua bondade sobre a vida de cada um dos ouvintes, de cada um dos nossos irmãos queridos, que ouvirão essa palavra, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, eu intercedo em favor de cada pastor, de cada líder, de cada irmão que tem levantado e colocado na brecha em oração em favor da nossa nação, em favor da saúde daqueles que estão contaminados, Pai, e pedindo a proteção do Senhor para que nós possamos seguir à frente vitoriosos. Sabemos que os dias são maus, sabemos que as dificuldades são muitas, mas sabemos quem é o nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações através da tua bendita palavra neste momento. Em nome de Jesus, eu oro. Amém, Senhor. Amados, para ganharmos tempo, eu quero apenas compartilhar algumas poucas lições com os irmãos neste texto, de forma bastante direta, sem muita organização didática, devido ao tempo. O texto ele é rico, ele é maravilhoso. Na hora que você tiver a oportunidade, leia esse capítulo todo na sua Bíblia, em casa, com calma. Aproveite esses dias para ler a palavra de Deus. Ele vai falar da ressurreição, da vitória do crente sobre a morte. O apóstolo Paulo ele inicia esse texto a partir do verso 50 dizendo: mas digo, irmãos, carne e sangue não vão herdar o reino de Deus.
Paulo está dizendo, você está focando aqui, você está pensando aqui, você está sonhando com isso aqui, mas eu quero dizer para você que tem algo melhor. Deus já preparou algo melhor. O próprio Senhor Jesus, ele disse, vou preparar-vos lugar. Nós temos um local preparado. Há um lar lá no céu, diz um dos nossos hinos. Um lar preparado por Jesus Cristo para os seus filhos. Então, meus amados, continuando neste texto, o apóstolo Paulo fala que tem um mistério que ele quer nos dizer. O dia da volta de Jesus, nem todos vai ter falecido, mas todos, ou seja, aqueles que ainda estiverem vivos e aqueles que já morreram, vai ter o seu corpo transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai ser mais esse corpo que envelhece. Não vai ser mais esse corpo que adoece. Não vai ser mais esse corpo que se contamina com o pecado. Mas vai ser um novo corpo, uma nova vida, uma nova história, uma nova oportunidade. E essa oportunidade, ela não vai ser desprezada. Nós vamos amá-la. Nós vamos viver para adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo constantemente. O versículo 52 em diante fala que no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Quando eu leio essa palavra transformado, meu coração pulsa, se alegra, se encanta, vibra, porque é algo que eu não tenho palavras para expressar. Deixar esse corpo e habitar num novo corpo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo continua dizendo neste texto, pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Ou seja, uma completa transformação. Imagine aquelas pessoas que têm deficiências, aquelas pessoas que sofreram um acidente, que os seus corpos foram mutilados, aquelas pessoas que não são felizes com o seu corpo aqui. Isso aqui, irmãos, vai virar pó. Isso vai acabar. Mas agora a palavra de Deus está prometendo para nós que Ele nos dará um novo corpo, uma nova oportunidade, uma nova chance para nós recomeçarmos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por essa transformação do perecível para o imperecível. Que coisa linda e maravilhosa. Deus pegando aquilo que está acabado, que está machucado e transformando em algo espetacular. É glorioso o dia da volta do Senhor Jesus. Para isso, meus amados, nós precisamos estar preparados. Como que se prepara? Arrependendo dos nossos pecados e colocando a nossa confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algo que eu tive o privilégio de fazer quando o Evangelho chegou até o meu coração. A palavra de Deus fala que esse Evangelho ele tem um poder de transformação tão grande que ele não parte de mim, ele parte de Deus. Não é eu que vou em busca de Deus, é Deus que vem em busca de nós, porque ele enviou Jesus para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Eu estava perdido, você estava perdido, a humanidade perdida, mas Jesus veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Olhe para Jesus hoje. Volte os seus olhos para aquele que pode salvar. Volte os seus olhos para aquele que pode transformar o seu coração. É a mensagem do Evangelho. É a mensagem de esperança. É a mensagem mais importante que existe na face da terra. Não existe outra mensagem mais importante do que essa. Para continuarmos no texto bíblico, o versículo de número 54 em diante, a palavra de Deus diz: mas quando
o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. A morte, esse monstro que aterroriza tanta gente, meus amados, esse monstro vai ser vencido. A morte vai ser derrotada. E nós vamos experimentar algo glorioso vindo da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imortalidade. A Bíblia fala que lá no céu não vai haver lágrimas, não vai haver dor, não vai haver tristeza. Lá vai haver adoração ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único que pode salvar, o único que pode mudar a nossa história é Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Paulo está dizendo, a lei que aproximou, que mostrou, melhor dizendo, para o homem que ele era pecador, agora ela perde o seu valor. Porque o homem entende que agora ele tem a graça de Jesus para transformar o seu coração. É como trocar de um carro simples, com capacidade pequena para desenvolver, para um avião potente, de última geração. Eu sei que a ilustração é pobre diante da riqueza do texto, mas é o que eu consigo dizer para você. O tamanho é a transformação. O tamanho é a mudança de vida quando nós entregamos tudo nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. A inimiga mortal das nossas almas foi derrotada. Para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja esse nome. Adorado seja esse nome que pode nos salvar, que pode nos trazer vitória para as nossas vidas, aqui e na eternidade. Para continuarmos, melhor dizendo, para finalizarmos esta mensagem, o versículo de número 57 nos diz: mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Agora não é a morte, agora não é o pecado, agora não é a lei, agora é a graça de Jesus Cristo, que transforma o coração do homem. Abre os seus olhos, abre o seu coração e veja o convite de Jesus para viver na sua graça, na sua misericórdia. E aquele que tem a vida transformada por Jesus, o apóstolo Paulo finaliza com uma maneira bela de viver. O versículo 58 nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Meus amados, esse texto ele nos mostra de uma forma tão brilhante que o Senhor Jesus nos deu a condição de viver, que o Senhor Jesus nos deu a maneira de agirmos e de andarmos na presença dele, e ele nos dá agora uma maneira prática de nós colocarmos isso no nosso dia a dia, para nós abraçarmos isso como forma de vida. Olha o que o texto diz de forma tão gostosa: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Sabe por que a palavra de Deus nos diz isso, meus amados? A palavra de Deus está nos ensinando através deste texto que servir a Jesus Cristo é algo espetacular, é algo maravilhoso, é algo que nós podemos viver alegre,
Não precisamos ser pessoas carrancudas, tristes, amarguradas. Precisamos ser pessoas felizes, porque nós somos firmes. Nós precisamos ser constantes, porque o nosso trabalho não é inútil. E eu quero encerrar a mensagem dessa noite, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida da igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e minha amada irmã.